Bom, o pessoal está me pedindo aqui para trazer algumas instruções sobre Laravel. Decidi trazer aqui para vocês algumas explicações, uma mini aula, por assim dizer. Eu vou estar trabalhando com PHP 8.2 e Laravel também na versão 8. Apesar do Laravel já estar na versão 11, eu me sinto um pouco mais confortável em trabalhar com Laravel 8 no momento para instruir vocês e depois gravo um outro videozinho explicando sobre o Laravel 11. Mas se a gente pegar aqui a questão do Laravel 8, já a arquitetura, o conceito todo, a gente já consegue desempenhar o nosso papel excelentemente em qualquer versão do Laravel, apesar da 11 estar um pouco mais atualizada. Bom, eu já gerei meu projeto Laravel aqui pelo Git Bash na área de trabalho. Eu setei aqui na versão 8, tá? Se vocês quiserem me acompanhar aí, e nomeei ele aqui como projeto teste. Abrir a pasta aqui agora e agora a gente já vai começar realizando algumas configurações aqui do Laravel, tá? Primeiro eu vou entrar aqui no meu Env e aqui no DB Connection eu vou ver as configurações do meu banco de dados. Ele está setado para fazer uma conexão com MySQL através do localhost, né, com a porta 3306. O nome do banco de dados está como Laravel e o meu usuário como root. Não tô com senha no banco de dados. Aqui no banco de dados, eu vou estar desenvolvendo uma aplicaçãozinha de mais gestão financeira. Então eu vou estar alterando aqui o nome do banco de dados para gestão financeira, por exemplo. Salvei aqui no Env, vou trocar aqui no Env Example também para gestão financeira. Só para caso mais alguém for clonar o meu projeto futuramente, já fica no padrãozinho. Bom, primeira coisa que eu gosto de fazer aqui quando eu começo um novo projeto em Laravel vir aqui no database e verificar se as migrations elas estão criadas aqui para mim. O Laravel ele já começa com algumas migrations, tá? De password, jobs aqui na questão de UID, conexão, tokens de acesso, enfim. Eu não vou estar desviando muito disso aqui. A gente vai estar atualizando isso aqui um pouco mais para frente. A única coisa que eu já vou estar instruindo para vocês é que na questão das migrations já, por exemplo, na tabela users, eu já vou adicionar aqui um table soft deletes. Para que serve? Esse soft deletes ele vai adicionar para a gente um campinho delete at no nosso banco de dados. Isso vai fazer com que a gente não precise realmente excluir um dado do nosso banco de dados, e sim fazer só com que ele seja temporariamente desativado ou desativado, depende da forma que você quiser trabalhar no seu sistema, tá? Beleza, a gente vai criar aqui a tabelinha users então. A gente, para rodar isso aqui no nosso banco, a gente pode ver aqui no MySQL Workbench que a gente não tem um banco ainda criado, tá? Vou só aqui abrir. Como a gente está na versão PHP 8, ele vai pedir para a gente criar o nosso banco de maneira manual, teoricamente. Então, eu vou pegar o nome do banco, vou vir no meu Workbench aqui e vou colocar o nome do banco que a gente colocou no Env. Vou aplicar, criei o banco, tá? Gestão financeira aqui, ó. E agora eu vou rodar as migrations que eu tenho no meu banco. As migrations nada mais são que as tabelas que eu vou gerar no meu banco de dados, atualizações. Então, por exemplo, a minha tabela de usuários hoje está assim. Se amanhã eu venho e coloco a idade, eu peço a idade do meu usuário, eu vou criar uma nova migration, vou rodar ela e automaticamente já vai atualizar no meu banco, tá? Aqui nas tabelinhas a gente pode ver que criou, principalmente a tabela users aqui, a gente pode estar vendo aqui através de um comandinho SQL, ó. A gente não tem usuários ainda no nosso banco de dados, perfeito. Não entrou o soft delete, inclusive eu vou estar vendo isso aqui mais futuramente, mas essa aula não é para esse intuito mesmo. Não é para o intuito de levar tudo já como complexo projeto. Vou ensinar a base a vocês aqui, a arquitetura, enfim. Bom, agora que a gente já gerou as nossas migrations ali no banco, que elas já estão criadas, está com soft delete aqui, até é estranho não ter entrado. Ah, óbvio que não entrou, eu não salvei o arquivo, então eu vou resetar aqui o meu banco de dados, tá? Na verdade a gente não precisa resetar o banco de dados manualmente, o Laravel ele já atende todas essas necessidades nossas, então eu vou rodar aqui um migrate fresh. E esse migrate fresh ele faz com que o nosso banco de dados ele seja resetado e recriado. Então aqui eu já dropei de todas as tabelas e migration novamente. Agora sim, se a gente for ver no banco de dados, a gente está com a tabela, um negocinho de deleted at aqui.
Então, o timestamps, eles estão servindo aqui para ver quando o usuário ele vai ser criado, quando foi a última vez que ele foi atualizado, e caso ele seja deletado, a gente vai colocar a data aqui, e aí a gente vai considerar ele como deletado. Bom, enfim. A segunda coisa mais importante quando a gente inicia o nosso projeto Laravel, tá? É a gente gerar uma key. E essa key ela vai servir futuramente para a gente poder manipular os nossos dados através da API que a gente vai estar fazendo, tá? A key ela é própria para cada usuário vai ter a sua key e ela já vai para o seu env automaticamente. A sua key você não pode salvar no env example, por exemplo aqui ó, appkey. Antes o meu também no outro arquivo estava vazio, agora que eu gerei está preenchido. Mas cada um tem que gerar a sua, tá? Bom, indo um pouco mais a fundo agora já, eu vou começar aqui configurando a questão de rotas e principalmente o arquivo de rotas de provedor de rotas aqui do nosso Laravel, porque como a gente vai estar trabalhando com uma API, é importante que a gente configure o Laravel para atender a nossa API. Ele vem aqui como padrão aqui no Route Service Provider, ele vem como padrão web, tá? Ele também vem como padrão API, para a gente poder acessar, a gente vai usar a rota barra API. Mas eu não vou estar configurando assim. Como a gente vai estar usando só a API, eu posso excluir esses outros 3 arquivos que estão vindo aqui para o meu Laravel, vou até aqui já coisar. Também eu vou excluir o arquivo de API, tá? Eu vou copiar ele aqui, dar um Ctrl C, mas a gente não vai estar usando ele. Opa. E aqui dentro da pasta routes, eu vou criar uma pasta chamada API. E dentro da API eu vou criar um arquivo PHP chamado index.php. Dentro do index.php a gente vai colar aqui nosso arquivo antigo de rotas, tá? E esse index.php ele vai estar servindo para quê? Ele vai servir para que a gente chame todas as rotas do nosso projeto aqui dentro, para a gente carregar todas as rotas do nosso projeto. E beleza, então, a gente está configuradinho aqui, a gente vai mudar esse caminho aqui agora, porque não vai ser mais routes API, vai ser routes API barra index.php. Inclusive, se quiser apagar esse web aqui, pode estar apagando também, tá? Salvei o arquivo, API tudo configuradinha. O que a gente tem que fazer agora é testar a nossa API só com um Hello World, pode estar sendo aqui. Então, eu vou estar criando uma função agora, tá? No index.php para dar um hello world pra gente. Então aqui eu vou chamar route get. Aqui, o primeiro parâmetro que a gente sempre passa para a rota é o barra. No nosso caso aqui, eu vou passar a rota como hello world. E aqui eu vou abrir uma função. Vou fechar aqui, colocar só aqui a rota barra hello. E aqui eu vou retornar aqui uma string hello world, bem padrãozinho, bem primeiro hello world. Show. Teoricamente já é para estar funcionando isso aqui. A gente vai rodar agora o nosso servidor. A gente vai colocar nossa API no ar de modo local. E para colocar no local, em pé de modo local, rodar esse comandinho aqui, ó, php artisan serve. Rodei. Ele está dando um comando aqui no kernel, porque a gente esqueceu de alterar a rota da API no kernel também. Então, aqui no comandinho console.php, no kernel, a gente está aqui com routes console. Tá, então eu só vou desfazer aqui a questão da API rapidinho, só para não dar erro, mas segue o mesmo padrão. Provavelmente agora eu não podia ter apagado o console em si para mostrar, mas show. Agora a gente vai usar uma outra ferramenta, tá? Que a gente falei para vocês baixarem aí, que é o Postman. Eu tô aqui com o meu Postman aberto já e esse link aqui, que apareceu até no nomezinho verdinho aqui para mim,
através desse link que a gente vai acessar as nossas rotas, tá? Os nossos endpoints. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar criando uma pastinha, né, para manter o nosso projeto organizado. A gente vai criar uma collection e vamos criar aqui vamos deixar assim por enquanto. Cria uma request, hello world, o nome aqui da request. E aqui eu vou passar o caminho que eu quero. Aqui a gente vai passar aquela rotinha que está aparecendo até aqui embaixo já, tá? Barra API. Por quê? Porque o Laravel aqui no Route Service, lembra que antes ele estava configurado com web também? O web dele a gente usaria só o barra aqui, por exemplo. Seria até um outro endereço local. Para a gente usar nossa API, por padrão a gente coloca barra API e a rota que a gente quer acessar. Aqui no caso a gente quer acessar a rota hello. E aqui também é importante a gente ver que a nossa rota é seguindo os protocolos HTTP que eu acho que vocês já sabem. A nossa rota ela é uma rota GET. Então ela vai retornar alguma coisa para a gente. Aqui no Postman a gente tem que colocar isso aqui também, como GET. Aqui tem outros parâmetros também, mas a nossa vai continuar sendo um GET rota barra hello, que é o que a gente tem. Então aqui ela vai ter que retornar para a gente um hello world. Opa! 127.001.8000, faltou aqui no cabeçalho da requisição. Rodei. Hello World aqui pra gente, ó, tá retornando. Show. Para deixar nosso Postman já mais organizado, eu vou copiar toda essa rota padrão aqui, que qualquer rota que eu for acessar vai ter isso aqui antes. Eu vou tirar daqui. Eu vou vir aqui em Environments e vou criar um Environment. Environment são variáveis locais, variáveis que não vão estar no seu código, mas você vai estar podendo utilizar. Eu vou colocar aqui local. E aqui eu vou colocar o base URL. O valor inicial e o valor atual vai ser a nosso provedor ali, nosso localhost. E aqui agora, no environment, eu vou colocar local. E ao invés de passar isso aqui agora, eu posso só chamar a variávelzinha que eu criei que está guardada para ele, que é o base URL. Então toda a rota que a gente for acessar agora, na nossa API inteira, a gente vai usar esse base URL aqui, barra hello. Vai continuar rodando do mesmo jeito, ó. Hello, hello, hello. Inclusive se eu mudar aqui, vai mudar aqui também, tá? Só para mostrar que está funcionando. E organizar o projeto, principalmente o último do nosso projeto. Tá. Fechando aqui o providers agora e o kernel que já está atualizadinho, o nosso arquivo de rotas ele já está começando a ficar mais estruturado. A gente pode deixar essa rota aqui, tá? Não tem problema, só vou tirar esse thanks daqui. Inclusive é uma forma da gente testar se o nosso projeto está funcionando ainda. Show. Agora a gente vai começar a configurar a nossa pasta app de maneira geral. A primeira coisa que a gente tem que criar aqui no app vai ser o builder e um arquivinho também que vai ser no exception, mas principalmente primeiro vai ser o builder, tá? No builder a gente vai criar um arquivo que se chama returnapi.php e nesse returnapi o que a gente vai ter? Vocês podem notar que o retorno da minha API no momento ela está retornando o que eu estou mandando de mensagem para ela. Mas a API, de modo geral, ela já tem um pouco de padronização até mesmo para retorno. Então a gente já vai estar começando a nossa API criando essa padronização de retorno. Então a gente vai vir aqui namespace, app builder, tá? Isso aqui é um pouco mais padrão PHP. A gente vai colocar aqui os exception, que eu vou estar usando a seção do próprio Laravel, e vamos criar aqui a classe agora. Deixa eu só salvar isso aqui. Ok. Agora, aqui, a gente vai estar criando a nossa class. Não precisa ser um final class, tá? Pode ser só class. Na nossa classe, a gente vai estar criando uma função estática que vai se chamar sucesso, tá? E o que a gente normalmente gosta já de trabalhar também dentro dos projetos em Laravel atual é a questão da tipagem das funções, tipagem até mesmo de variáveis às vezes, tá? No momento a gente não vai estar tipando exatamente essa função de sucesso,
mas já fica a dica aí também. Aqui eu vou passar alguns parâmetros já, com alguns valores já pré-definidos. E esses valores pré-definidos, eles vão servir para, caso eu não passe nenhum valor, esse valor que está aqui no parâmetro vai assumir o valor. Então, por exemplo, se eu não passar nada como data, ele vai assumir que a data é null. Se eu não passar nenhuma mensagem, vai ser uma string vazia. Se eu não passar nenhum status, status 200. Show. Aqui no return, eu vou dar um response, JSON. Eu vou retornar um JSON pra gente. Para quem não sabe o que é o JSON, é basicamente um retorno que vai vir nesse formato aqui pra gente. Ó, por exemplo, conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo. A gente vai estar vendo isso aí um pouco mais pra frente. Mas aí praticamente estou mandando uma resposta como JSON aqui, quando eu chamar esse método aqui. E aí eu vou passar aqui para dentro, que vai retornar para mim um erro falso, uma mensagem. Eu vou pegar o que está vindo da variável mensagem, os dados. Eu vou pegar o que está vindo da variável de dados, que é a data. E aqui fora do array, eu vou passar o status da minha aquisição. Certo? Criei um método de sucesso, agora eu também vou criar um método de erro. Vai receber praticamente os mesmos parâmetros, data null, mensagem como string vazia e status 500. Por que aqui está recebendo status 200 e aqui 500? O 200, como o protocolo HTTP, é uma requisição bem executada, e o 500 foi literalmente um erro na execução do endpoint. Então a gente está fazendo isso aqui realmente para validar essa questão dos endpoints afim. Bom, continuando, vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Eu vou estar aqui criando o erro, vai ser true agora, porque como se fosse sucesso, erro false, erro true. Show. Mensagem, eu vou estar retornando novamente a variável mensagem, data, variável de dados, e aqui fora, novamente, passando status. Perfeito. Aqui, eu vou estar criando uma função protegida, que vai ser o falei de validation, que é caso alguma validação que a gente realize durante o projeto seja falha, a gente vai estar usando aqui o validator do Illuminate aqui, suporte do Contracts Validator, na verdade, criando aqui validator. E a gente vai estar passando aqui uma variável chamada errors, validator, errors. Show? E a gente já vai usar o return API, que é o nome aqui da nossa classe, chamando o método error. E aqui dentro a gente vai passar os erros que está acontecendo no validator. Por quê? Porque quando acontecer algum erro na nossa API, o que vai estar tratando esses erros vai ser esse file de validation também, tá? Pode vir inúmeros erros. O que a gente vai estar verificando vai ser através disso aqui. Então a gente vai acessar a variável errors e vai ser o primeiro erro, erros first. E aqui, errors to array. Pode estar vendo aqui que eu até mesmo estou acessando os parâmetros da função error. Aqui o erros first é como data. E, na verdade seria o status. Eu acabei só invertendo aqui, mas enfim. A mensagem ela vai ser o erros first e o erros to array. A padronização aqui do erro é importante, tá? E principalmente o principal do projeto vai ser sempre esse corpo aqui do sucesso e do erro, porque tudo que a gente for retornar para a nossa API, eu vou estar utilizando isso aqui como base, tá? Então beleza, erro, mensagem data, show. Aqui caso o erro seja verdadeiro, erro true, sucesso, erro false, status, show. A gente pode salvar agora a nossa return API. A segunda coisa que a gente tem que criar, trabalhando aqui no nosso projeto, vai ser um API Exception. Para que vai servir esse API Exception? O API Exception ele vai servir para tratar todas as exceções que vierem da nossa API. A gente vai usar bastante exceção, principalmente nessa forma de organização de dados. Nessa organização de dados que a gente está executando, tá? Então a gente vai trabalhar com uma exceção, assim, como é que eu posso dizer, modificada para receber os dados, o tipo de exceção que a gente realmente quer. Então vamos lá, namespace, padrão exceptions,
class API exception, e aqui a gente vai estender da classe exception do próprio Laravel. O extends, ele já... Opa, tem que colocar aqui um use exception. O extends é um método para você herdar tudo que tem nessa classe aqui. Então, no caso aqui, o exception é pai, e o API exception é filho. A gente já deu uma olhada nisso aí em engenharia de software. Aqui a gente vai passar duas variáveis, uma variável contendo já o código 400 e uma de mensagem. Criei errado aqui, protected. Aqui eu vou criar uma função de render. E nessa função de render eu vou colocar para mim, quando eu chamar essa classe API exception, o que eu quero que ela retorne. No nosso caso aqui vai ser um return API error. E eu vou passar para ele o this, a primeira variável, isso. A primeira variável a gente vai estar passando aqui data. Então, no nosso caso, a gente não tem data, tá? A gente tem a mensagem e o código. Então, como a gente não tem a data em si, a gente pode estar só tipando aqui, ó, como message, this message e code como this code, que é o que a gente já está definindo aqui como exceção, tá? Tá dando erro aqui porque não existe uma variável chamada code no error. Ah, tá, porque não é porque é status. Show, a gente já está tipando aqui, então vai retornar a mensagem status. Beleza, API exception finalizada. O que a gente vai estar trabalhando agora é com os nossos controllers e as organizações dentro do nosso controller. Então vamos lá. Aqui eu vou abrir o HTTP. Controllers, já tem esse controller aqui por padrão, a gente não vai estar usando ele. Vamos começar já criando os usuários aqui do nosso sistema teoricamente. Então a gente vai criar uma pastinha aqui dentro do controller chamada user. Vai criar um user controller.php. E agora a gente vai começar aqui a trabalhar em cima da nossa regra de negócio, enfim. Bom, o que a gente vai fazer primeiro aqui no nosso controller, a gente vai testar só se a nossa rota que a gente vai criar futuramente vai estar funcionando. Então aqui eu vou criar um namespace, app, deixa eu copiar só o contrabarra aqui que meu teclado está sem, http controllers, tá? E user, mas tá certo isso aqui? Teoricamente tá, mas vamos fazer do modo correto aí, igual pediram aí pra mim, tá? PHP artisan make controller, a gente vai passar aqui que a gente quer criar. A gente vai passar a pasta que a gente quer criar, porque por padrão ele já cria dentro do controllers, mas como a gente está criando pasta, vai ser user controller, tá? Esqueci realmente disso aí. Criou já por padrão o user controller aqui, e agora a gente já pode criar uma função. Vamos criar aqui uma função teste, e essa função teste ela vai retornar um teste realizado com sucesso. Show! Agora a gente vai voltar aqui na API e como eu disse, como a gente vai separar várias rotas para cada controller que a gente tiver, vamos criar user.php. PHP. Aqui a gente vai criar uma rota de get, que para eu poder acessar ela, eu vou colocar uma barra, ou um barra teste, tá? E aqui eu abro um array, depois da vírgula, e coloco o meu controller. No nosso caso, user controller, class, vírgula, um método que eu quero acessar que está dentro do controller. Aqui a gente tem o teste, então vou chamar aqui teste. Isso aqui vai funcionar. A gente vai importar aqui a rota do support facades, tá? Já vai estar precisa fazer é chamar todas as nossas rotas, arquivos de rotas no index. Por quê? Porque a gente configurou aqui no routes providers que o nosso arquivo principal que vai rodar com a API vai ser o index. Então, como é que a gente vai poder chamar aqui o nosso arquivo de rotas, tá? A gente vai vir aqui no próprio index e aí a gente vai organizar a partir de grupos, tá? Então vai ser route, dois pontos. Aí como é que vai funcionar essa questão dos grupos? A gente vai deixar por padrão
um nome já definido para a gente poder acessar essa rota, tá? Então, por exemplo, a minha rota ali é a rota de usuários. Aqui também eu vou estar criando então um grupo, um prefixo na verdade, barra users, barra user na verdade. Perfeito. Depois eu vou aqui, ó, group. E esse group aqui é onde que eu colocaria aqui, por exemplo, todas as rotas. Se eu tivesse uma rota de get, eu colocaria a rota aqui. Se eu tivesse uma rota de push, eu colocaria tudo aqui. Mas como a gente está colocando tudo separadinho, bonitinho, eu vou passar aqui um base path, que é o caminho de um arquivo, de uma pasta, qualquer coisa que a gente esteja usando, tá? E eu vou passar aqui o routes barra API, então estou acessando essa pasta aqui, ó, routes barra API, barra o nome do arquivo que eu quero para esse prefixo, que no caso aqui pra gente é o user.php. Show? Beleza. Agora sim, para a gente poder usar a nossa rota aqui de get para retornar aquele teste lá, como é que a gente faz? A gente já tem um base URL aqui, tá? Vamos deixar esse base URL aqui do jeito que tá, bonitinho, para organizar. Vamos criar uma pastinha aqui, users, no nosso Postman. Então vai ser users. E por exemplo, por enquanto a gente vai criar só um request aqui de teste mesmo. E aí lembra que a gente já está com uma variável definida no Postman para usar como... para não precisar toda hora passar o HTTP, 127.00, enfim. Base URL, barra o nome do prefixo da rota que eu quero acessar, por exemplo, barra user. E aí, quando eu chamar esse prefixo barra user, eu vou estar acessando esse arquivo que vai ter outras rotas. E qual rota que eu quero acessar que está aqui dentro? Barra teste. Então, barra teste. Rodei. Teste realizado com sucesso. Show! Mas, vamos agora começar a realmente lidar com as questões do, do Laravel em si, organizar um pouco melhor essa arquitetura. Aqui no index, eu vou até deixar aqui também já um padrãozinho que a gente usa, tanto para o REST quanto para o Laravel também. Quando a gente quiser, por exemplo, criar alguma coisa no Laravel, a gente sempre vai criar um método com o nome de story. Então o post ele vai ser um story. Se eu quiser criar, dar um get em uma coisa só, eu vou usar o show. Se eu quiser dar um get em várias coisas, tipo um get all, eu vou usar o index. Ou é ao contrário isso aqui, não lembro de cabeça agora, tá? Fazendo de cabeça é meio complicado. Bom, se eu quiser dar um delete, por exemplo, a gente vai usar o destroy. Se eu quiser editar alguma coisa, a gente vai usar o update como nome de método. Na verdade vai ser um put ou um patch, a gente vai usar o nome de update, tá? Perfeito, então. Continuando, a gente também tem um padrãozinho de rotas para isso. Para o get de index, por exemplo, a gente vai usar o nome, por exemplo, barra user aqui, caso eu quiser retornar só um usuário, por exemplo, tá? Quero retornar todos. Pode ser barra user também. Aqui no caso, para retornar um, seria barra user barra o ID do usuário. A gente vai ver isso mais pra frente. Quero criar um usuário, barra user também. Quero destruir um usuário, user ID. Tem que passar o ID do usuário para poder atualizar, destruir, procurar ele. User barra ID no update também. É aquela questão do CRUD que a gente já está mais atento, certo? Então a gente vai lá agora para o usuário, para o user controller, vamos apagar isso aqui. E aqui a gente vai criar um público function store, que a gente vai estar criando um usuário. Show! No controller, o que a gente tem que ter em mente para o nosso controller é que assim, o controller ele só vai servir para três coisas. Ele vai pegar os nossos dados, ele vai enviar os nossos dados para um outro lugar, ele vai retornar uma resposta. E essa resposta ela pode ser tão boa quanto ruim. E como é que a gente vai tratar essa resposta boa ou ruim? A gente vai usar o try-catch. O try-catch, aquele padrãozinho lá, é tentar, senão vai acontecer uma exceção aqui pra gente.
Então, no try-catch, a gente vai passar aqui um catch exception, o nominho da variável da exception. E aqui a gente vai usar um throw new e vai chamar aquele método API exception, que é uma exceção já configurada para a gente, que a gente configurou, que a gente vai querer chamar, tá? Para a gente usar um padrãozinho melhor, né, do que só tacar tudo aqui dentro, a gente vai usar o exception assim. O exception, ele está esperando dois métodos aqui no render, que é o code e o message, que chama aqui o error, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui para ele o ex, x, né, a variável, get message. E a gente vai usar aqui o operador de nullable, que é tipo assim, caso isso aqui não exista, ele vai fazer isso aqui. É erro ao criar um usuário. Então vamos supor, caso não venha uma mensagem de exceção daqui, eu vou passar por padrão essa aqui. E a mesma coisa para o código que a API Exception espera, tá? Aqui, por exemplo, vou passar o exgetCode. Caso não exista, eu vou passar um código 500. Porque ele está esperando um código como número inteiro, certo? Pô, mas, que dados que eu preciso aqui para criar meu usuário? Não sei. A gente vai dar uma olhada aqui na Models. Por enquanto, o que está também na minha migration, tá? A migration ela sempre tem que estar relacionada praticamente aqui com a models. E a gente tem aqui o name, e e-mail e password. Na nossa migration, que é a base da criação do nosso banco de dados, a gente também tem o name, o e-mail e o password. Esse timestamp de e-mail verified at, como é que ele funciona? É só um horário, um dia, uma data que vai ser passado para o banco quando esse e-mail for verificado. E aqui a gente já trabalha com algumas coisas legais também, porque a gente não precisa procurar no banco de dados se o e-mail foi único. Aqui a gente já definiu no model que o e-mail, todo e-mail que entrar, ele tem que ser único. Então, se eu tenho e-mail X e uma pessoa vai lá e bota e-mail X, a gente não vai nem rodar o resto da aplicação. A gente vai parar aqui no único, certo? Beleza. Tendo em mente isso, para criar usuários, a gente então vai precisar de algumas regras, por exemplo. Mas que regras são essas? Pô, algumas regras de negócio básicas que a gente tem, principalmente para o usuário. Por exemplo, a senha ela tem que ter no mínimo 6 caracteres. Quem trabalhou com HTML já também, a gente sabe que o e-mail ele tem um tipo dele que é e-mail, e tem aquele required também, que é realmente você tem que inserir o e-mail, tá? Então a gente vai validar tudo isso já aqui dentro da requests, tá? Então aqui em HTTP, dentro de HTTP, perdão, a gente vai fechar aqui, vai fechar o controller, a gente vai criar uma pastinha aqui chamada requests. E aqui dentro, com o comando, a gente vai criar uma request, vou criar só aqui de forma manual, na verdade acho que dá para criar por aqui também, uma pasta user, e aqui eu vou passar o nome do arquivo que eu quero criar. Para validação, para request, para cada função que eu tenho dentro do meu controller, entre aspas ainda, eu vou criar uma validação. Então aqui no meu controller, por exemplo, eu tenho story. Então eu vou criar aqui o user story request. Dei enter. Criou a pastinha já também, achei que não criava. Aqui no authorize eu vou passar true. E aqui nas regras eu vou passar todos aqueles campos lá que eu tinha pegado da model, tá? Depois dos campos, eu vou passar o que eu espero deles. Por exemplo aqui, o nome eu espero que seja uma string. O e-mail eu espero que seja, sei lá, uma string também só para elucidar. A senha, string. Mas eu quero passar dois tipos de validação para ele. Como é que eu faço? Tem como, tá? A gente precisa só passar aquela barrinha de pé que eu esqueci o nome agora aqui para eles, tá? Mas passou a barrinha de pé, que é aquela barrinha do ou, a gente já vai conseguir passar outra. Só tô procurando a barrinha de pé aqui, se alguém puder me ajudar aí, vou ficar agradecidão, tá? Tá bom, vou pegar aqui. Beleza. Barrinha de pé, não enviar ainda não, pode enviar aí se quiser. Show, vou entrar nessa parte, tá? Então aqui a gente tem a validação que a gente precisava, tá?
o nome vai ser main string, password string. Então isso aqui já tá funcionando. Mas como eu disse, eu vou passar aqui, por exemplo, o e-mail, ele, sei lá, ele pode ser uma string, mas ele tem que ser passado, tá? Vou até passar o required aqui como primeiro. Eu posso passar também um tipo. Ao invés de ser uma string, eu posso passar aqui e-mail. Aqui na senha, por exemplo, também, required, eu posso passar que o tipo vai ser senha, e eu posso passar aqui, ó, min6. Que esse min6 é o mínimo de caracteres que o password tem que ter. Dessa forma, já vai estar funcionando. Mas, se a gente precisar validar um outro e-mail, por exemplo, eu estou criando aqui um usuário. Mas vamos supor que por algum motivo o meu jeito de criar um administrador ele seja diferente. Então, eu vou criar um validador de e-mail, sei lá, de forma universal, por assim dizer. Que vai ter sempre essas duas regras, vai ser um required e vai ser um e-mail. Então, o que a gente vai estar fazendo por agora, tá? A gente vai criar aqui uma pastinha dentro de app chamada helpers. Dentro de helpers, a gente vai criar uma outra pasta chamada requests, igual ali de baixo. E aqui, de forma agora automática, a gente vai criar uma... Ih, rapaz, tá, o request aqui a gente não consegue criar de forma pelo comando, não, pelo menos que eu saiba, tá deixando claro isso. Já criar uma pastinha aqui por exemplo, e aqui a gente vai criar, por exemplo, e-mail rulehelper.php. Dentro desse e-mail rulehelper, a gente vai passar todas as validações realmente que a gente quer ter para esse nosso e-mail. Então, abrir aqui, eu vou criar um namespace, né, padrão. Na verdade, acabei de olhar aqui na documentação rapidinho, tem como criar o e-mail helper de forma mais sofisticada. Realmente esqueci disso, tem que dar uma olhada aqui nos outros comandos que eu já... Só request, generate, eu tinha mostrado antes aí pra vocês. Rule helper. Tá, por fim, na hora que eu achar eu vou dar uma publicada aí pra vocês. Mas de forma bem resumida aqui, eu vou vir aqui pro meu request, vou criar aqui um e-mail rule helper. E aí eu vou só mudar um que eu já tinha feito aqui. Rule helper, padrãozinho, então passo o namespace, o nome da classe, as validações aqui já retornam como um array e os atributos. Show? Para que está servindo esse rule? Principalmente para aquilo ali. Eu vou passar aqui no caso. Em vez de eu passar aqui direto, eu passo lá. Um required, e-mail. Por enquanto a gente vai estar passando isso. E aqui os atributos é caso eu queira mudar o nome de algum atributo que está aqui, que vai vir para mim. Por exemplo, eu quero mudar de e-mail para e-mail. Caso der errado essa validação aqui, ele vai chamar os atributos e vai falar, por exemplo, o seu e-mail está inválido. Show? Beleza. Salvei, então agora aqui na hora da validação, em vez de eu passar o e-mail request, require de e-mail, eu vou passar e-mail rule helper. Rule, vírgula, e vou fazer agora a mesma coisa aqui pro password. Show? Então aqui no password eu vou criar um password rule helper.php. Password rule helper, o nome da classe também. E aqui, em vez de ser e-mail, vai ser password. E a diferença do e-mail com o password é que o password requer no mínimo 6 caracteres. A mesma coisa aqui, em vez de password que está em inglês, eu vou trocar para senha. Tem essa questão também. Se a gente está colocando o nome das variáveis em inglês, mas aqui no atributos eu posso mudar para português, por exemplo. Certo? Então agora, antes de continuar e configurar todo o nosso controller e as outras partes que a gente vai fazer, vou dar uma organizadinha nas pastas aqui, vou fechar o que a gente já fez. Pro request, vamos supor, o nome eu vou validar só uma vez. O administrador não vai ter nome, o nome dele vai ser administrador fixo. Eu posso passar essa validação só aqui pro request. Aqui eu vou trocar para password fully helper e vou chamar a regra ali que é a função.
posso fechar essas outras coisas aqui agora, tá? Para a gente continuar, a gente vai instalar agora uma biblioteca que é do opa, é do Lucas Lucas Kudo. A biblioteca do Lucas Kudo é uma biblioteca que ela deixa os parâmetros em português. Eu vou estar elucidando isso para vocês logo menos, mas basicamente, quando a gente instala ela no Laravel, ao invés de ela retornar para a gente o erro do inglês do próprio JSON, ele vai retornar um erro em português para a gente já. Então, para a gente poder instalar essa biblioteca, a gente vai acho que só rodar esse segundo comando aqui. Essa questão do lang publish a gente não precisa rodar, apesar de que vamos rodar todos aqui só para elucidar aqui para vocês, tá? Esse artisan lang publish ele vai estar criando, tá. PHP 8 realmente não precisa, então vamos voltar aqui. Vou instalar aqui pelo Composer essa biblioteca. Está instalando, vai fazer o download dela. Show! Tá instalando. E depois que acabar a instalação, a gente vai voltar aqui para esse outro comandinho aqui que está disponível na documentação dele, certo? Copiou. Agora a gente vai pegar, vai vir aqui no ptbr do arquivo config/app.php. Então vai ser config. Cadê a pastinha config? app.php. E aqui você vai abaixar um pouquinho no lugar do locale, né? Que é o tipo de linguagem que o Laravel vai estar trabalhando. A gente vai trocar de inglês para pt_br maiúsculo. Show! E agora retornando para essa questão do controller. O controller ele não vai possuir nenhuma regra de negócio, como eu disse para vocês. Ele vai pegar a nossa requisição e vai passar em frente. Ah, deu certo a requisição? Ele vai trazer uma mensagem de que deu certo. Não deu certo? Vai trazer a mensagem de que não deu certo. É para isso que ele vai servir. Então a gente vai aqui criar uma pastinha chamada Services. Dentro da Services, novamente, uma pastinha chamada User. User service.php. Show. E agora sim, dentro da pastinha Service é onde vai ficar toda a nossa lógica de programação, regra de negócio, inserção em banco de dados, enfim. Tudo que a gente precisar, a gente vai estar trabalhando aqui dentro da Service, tá? Então, por exemplo, aqui para a gente começar essa nossa Service bonitinho, PHP, eu vou estar passando o namespace para ela, que vai ser app/services/user, que é o nome da nossa pasta. Criando a classe userService. E agora eu vou criar um nome de uma função que está igual aqui no controller, porque a gente segue esse padrãozinho de nome, como eu falei para vocês. Está salvo até aqui no routes, tá? Que é o story, show, enfim. Vou passar aqui o public function story. Aqui eu vou estar recebendo como dados um array. Eu já vou explicar por que um array. E a função ela vai retornar para mim também um array às vezes ou não. Por enquanto não vou tipar a função, tá? Por que um array? Aqui no meu controller eu vou estar recebendo os meus dados já validados. E aonde que eu valido os meus dados? Aonde que eu estou pegando, estou falando, pô, password, ele tem no mínimo 6 caracteres. O e-mail, ele é realmente um e-mail? O e-mail está preenchido? Aqui no user story request. Apesar de eu estar fazendo essa validação realmente dentro do Rule Helper, eu estou fazendo toda a validação dentro do user story request. Então aqui no meu controller eu vou passar por parâmetro, eu vou chamar esse arquivo user story request e vou passar e vou guardar ele numa variável que vai ser request. Pronto, eu já importei ele aqui, tá? Já importa automático para mim. Aqui agora para o PHP eu vou estar criando uma variável data que vai receber. E aí aonde entra agora o service, aonde vai ficar toda a nossa lógica de negócio. Eu vou criar aqui um public function construct. E o meu construtor ele vai receber o meu user service. User service.
Só deixando claro também, como eu disse no começo aqui da instrução, o PHP ele já está na versão Laravel 11. O Laravel, perdão, ele já está na versão Laravel 11. Então, tem uma forma melhor de fazer isso aqui, essa instanciação aqui do user service. Mas como a gente está usando um Laravel mais desatualizado, a gente está usando desse jeito aqui, tá? A gente vai chamar aqui agora o this, user service, e dentro do user service a gente vai acessar a função que a gente quer, o método que a gente quer. No nosso caso, story. A gente vai ver aqui que o story, protected. Tem que passar o lang aqui protected para ele. A gente vai ver que o story, a gente vai estar aqui já pelo caminho do namespace, está certinho, está importado e ele espera um array data. Aqui a gente está, aqui não. Aqui no request a gente está retornando um data já, um array todo. Então a gente vai pegar e vai passar esse user story para ele, que a gente já está instanciando aqui com o nome request. Então nessa request tem tudo isso aqui já validado para mim. A única coisa que eu preciso fazer é passar aqui, ó, request validated. Show? E aqui, a única coisa que eu preciso fazer agora é eu passei os dados. Deu certo? Vou retornar sucesso. Vou dar um return API, que a gente construiu já faz um tempo. Sucesso. Aqui, quais são os parâmetros do nosso sucesso? Uns dados, né? Que está na variável data que a gente criou. Uma mensagem. A gente vai passar sendo usuário criado com sucesso. Aqui, a gente pode passar ou não o status code de criação. Como eu não lembro de cabeça aqui agora, eu vou deixar sem o status code, mas o certo eu acho que seria 201. A gente passaria 201 aqui. Show? Beleza. Salvou. Todos os nossos controles, se eu tiver um método index, um método show, que é um CRUD aqui em Laravel feito, vai ser sempre esse mesmo padrão. Não vai fugir, não vai ter if, não vai ter else, não vai ter nada. Vai ser sempre isso aqui. Agora, no nosso service, aí sim a gente vai ter toda a nossa lógica de negócio, como eu já disse. Aqui, por exemplo, eu vou só dar um return data. Só para, tipo assim, bateu, eu já volto. Só para a gente testar também. Então vamos para o Postman aqui para a gente testar. Já fizemos bastante coisa sem testar, tá? Eu vou criar aqui... Eu não vou usar essa rota aqui com o usuário teste. Eu vou implementar a rota de story aqui, que vai ser o barra, que é o padrão do Laravel, o padrão da API REST. E aqui eu vou passar no nome do método story. Show. Então quando eu mandar um método post para user barra, ele vai chamar o método story. Beleza. O método story chama o service, enfim, blá blá blá. Toda essa dinâmica que a gente já entendeu. O service ele vai retornar a data, os dados já vão para o service validado através do request, que eu valido todos os dados que vão vir para mim e eu uso no request os fully helpers. Show. Então aqui vai ser uma rota sim, porque eu estou aqui no index.php passando um prefixo /user. Esse é nosso prefixo /user. E aí dentro do /user, que é a nossa área de rotas de usuário, eu passo um post como barra, método story. Então a única coisa que falta para a gente no Postman é mudar o método para post. Show. Agora aqui no raw, a gente vai abrir um JSON e vai passar todos os métodos que a gente espera receber vindo da nossa model, que o nosso user story request ele espera. O que ele está esperando aqui? Um nome, um e-mail e uma senha. Repara que o nome da variável eu sempre tenho que passar igual está aqui, ó. No meu caso eu botei em inglês, eu tenho que passar em inglês. Show. O nome eu vou botar Vinícius. O e-mail eu vou botar Vinícius. E a senha também, adivinha, vou botar Vinícius também. Vamos testar nossa rota agora. Ela quebrou aqui por causa do e-mail Rule Wrapper. O que está acontecendo? Vamos lá dar uma olhadinha no e-mail Rule Wrapper. Cadê? Helpers, e-mail Rule Wrapper. Opa, aqui eu não recebo ID. Por isso que está quebrando. Inclusive no password pode ser que tenha a mesma coisa, tá? Esqueci desse detalhezinho na hora que eu peguei do meu outro projeto. Perfeito, vamos testar de novo.
email rule helper, user story request rules. Perfeitamente. O que está faltando aqui para o nosso projeto é a gente criar uma trait. Então, antes a gente dar continuidade pro teste ali, a gente vai vir aqui e vai criar uma pastinha chamada traits. E dentro do traits a gente vai criar um basic form request validation. .php. Para que vai servir essa trait? Para validar também validar os nossos dados que estão vindo da API, tá? Aqui eu vou colocar trait, o nome da requisição que tá, o nome do arquivo, né, que eu estou criando. Aqui eu vou criar um método que vai ser o file de validation. Vou passar o validator, que é do validation mesmo, desse contract validation aqui para dentro. E aqui eu vou dar um throw new validation exception. Repare que agora eu não estou usando a API exception, sim validation exception do Illuminate contracts, tá? Então validation exception aqui. E vou passar aqui validator. E aqui pode reparar que ele espera uma resposta. Eu vou passar um return API error, que a gente vai estar tratando o erro já de uma forma diferente. E aí eu passo aqui validator errors first, show, e depois validator errors to array. Show, perfeitamente. Agora só para a gente também testar para ver se o user story request ele está funcionando realmente. No meu próprio request eu não vou estar passando na verdade vamos testar aqui de novo. Eu vou fazer agora só antes de usar o trait. Eu vou vir aqui no request. Cadê o request? Tá. Eu vou estar voltando aqui rapidamente para o que estava antes, tá? Vou passar só uma string aqui para a gente poder ver o que está retornando para a gente. Show. Então agora, usuário criado com sucesso, tá? E name, e-mail e password. O que acontece nessa questão do really helper aqui? O request que eu estou usando, como eu tinha esquecido de implementar o trait, ele não estava validando de forma certa, tá? Então toda vez que a gente for fazer um request, a gente tem que vir aqui em cima e colocar use basic form request validation, porque agora sim eu vou poder usar aqueles rule helpers que eu estava usando antes. Inclusive tem que importar novamente. Beleza. Perfeitamente. Bom, então a gente passou por trait, tem que criar o trait para poder usar o request, que eu tinha esquecido. A gente está usando o rule helper ali para caso a gente precise verificar mais de uma vez alguma coisa que venha da nossa API, por exemplo. Show. A gente está trabalhando com os atributos também lá no rule helper, que eu vou abrir aqui. Eu troco aqui o nome de password para senha, inclusive não deu certo porque não caiu em exceção. Mas vamos testar aqui agora essa rule helper que a gente está usando. Tá, o arquivo não foi encontrado. Isso aqui quando acontece também é um pouquinho de erro do Postman, tá? A gente precisa dar uma atualizada nele. Mas aqui basicamente está falando que a gente não encontrou o Basic Form Validation. O Basic Form Validation a gente tem que passar ele pro request dessa forminha aqui, chamando o traits. É óbvio, eu também não passei um namespace aqui para ele. Aí show. Agora sim, deixa eu só verificar se eu coloquei o nome do trait certo. App trait só, não tem o nome do arquivo em si. Então a gente apaga isso, a gente vem. Show. Agora sim, apesar de estar validando,
a gente está com erro ainda no email URL helper, porque ele não foi encontrado. Aqui no email URL helper, o namespace dele, apesar de eu não ter reparado, provavelmente está errado também. Então, email URL helper, app requests user, que eu tenho que passar. Porque eu estou dentro da pasta user, sempre o nome da pasta. Aqui no password também. Show. Erro novamente, porque o e-mail... Ah tá, apesar de eu ter alterado, eu não alterei aqui no arquivo principal, que é o do request. Então eu vou apagar aqui o e-mail URL request. Vou apertar novamente. Agora sim, se a gente vir aqui no coisa, ele vai estar falando que para array não é suportado. Tá, esse é o... Apesar de não ter testado antes também, mas atributos, método, required, array, user, story, authorize, rules, use service. Tá, então, pra gente não se estender muito, como eu prometi pra vocês só uma hora, eu vou estar arrumando esse rule na próxima vez. E da próxima vez também a gente já vai estar implementando a questão da autenticação, porque aqui eu estou ensinando só a usar um controller, fazer arquitetura básica, como eu disse no começo. Da próxima vez a gente já vai criar todo um CRUD e vai implementar uma autenticação no JWT aqui pra gente, show? Então, beleza. Só voltando aqui o e-mail e o password para string também. Vocês vão ver que vai estar dando certo, o usuário vai estar sendo criado. A gente ainda não está criando usuário no banco de dados, tá? Inclusive o service vai estar servindo para isso. Finalizar o service, show. Então vou finalizar o service aqui com vocês. Aqui que eu vou estar fazendo aqui no meu service, tá? O Laravel, ele trabalha com uma questão que é o ORM. O ORM, ele é uma forma de manipular o banco de dados de uma maneira mais prática. Diferente do que a gente está acostumado a mexer com inserção direta no banco de dados, fazer um select from, um insert into, tudo na mão. Com o ORM, a gente não usa isso. A gente faz tudo direto pelo ORM. O ORM do Laravel, ele já vem com a instalação do Laravel, então não precisa se preocupar em instalar nada, tá? Como é que a gente faz aqui então para criar um usuário no banco de dados? Porque até então o nosso banco de dados tá vazio. A gente não está aplicando nada no banco de dados. A gente vai vir aqui, vai criar uma variável user, tá? A gente vai... Deixa eu só tirar essa array daqui por enquanto. A gente vai estar recebendo aqui, ó, o model user, porque é a partir do model que a gente vai se basear para ver o que a gente vai criar. E vai passar aqui dois pontos create. Pode ver aqui que o Eloquent, que é o ORM do Laravel, ele já até passa algumas opções pra gente, mas é create mesmo. Beleza, passei o create. Agora a gente vai passar aqui dentro um array. E a gente pode passar aqui dentro, por exemplo, os atributos que a gente quer criar para o nosso usuário. Aqui no caso vou passar o nome, que vai vir pelo data ali que eu estou recebendo. O e-mail, né? E o password. Show! Então aqui no password a gente já pode até também estar criptografando ele aqui com o hash. Então, a gente vai colocar hash make, é uma forma de criptografar a senha em hash no nosso banco de dados. E aqui, ao invés de retornar data, eu vou estar retornando user. Perfeito. Então dessa forma aqui eu já vou estar criando um usuário no nosso banco de dados. Vamos testar? Ó, a gente pode ver aqui que criou o nome, criou e-mail, updated, created e ID. Ah, mas por que não retornou a senha? Primeiro, princípio de segurança. Segundo, o model, ele já trabalha, o model aqui do usuário, ele já trabalha para mim com uma tabela que chama reading. E essa tabela de reading, ela esconde tudo que eu não preciso retornar na nossa requisição. Por exemplo, aqui, ó, reading, o que eu não preciso retornar? Password, remember token.
Ah, vamos supor, pô, não quero retornar aqui também na hora que eu cadastrar alguém, o ID. Então eu vou retornar, vou colocar aqui também ID, por exemplo. Aqui quebrou por quê? Porque o usuário que eu estou tentando criar, o e-mail, ele já existe. Então eu não posso criar novamente um e-mail com essa validação. Aí agora sim, criei. Então o ID ele não está retornando mais para a gente, mas não é nosso caso. Então a gente tem que ficar esperto com isso também, porque a gente ainda não tá tratando essa questão de, tipo, o e-mail ele já existe. A gente não está tratando isso por quê? Porque o User Resource Request, a gente ainda tem que trabalhar melhor em cima, principalmente aqui do Basic Form Request, para melhorar. Agora, vamos ver, por exemplo, aqui o mínimo de senha que a gente tem que implementar, que é 6. Vamos colocar aqui password, um minutinho. Eu só tô procurando novamente a barrinha de pé do meu teclado. Teclado em inglês é isso aí. Mas show. Vamos colocar aqui que tem que ter no mínimo 6 caracteres. Quando eu rodar e tiver, vamos supor, 5 caracteres aqui, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Opa. Pode até mudar e-mail também que vai dar erro. Aí, ó. Caso a gente não tivesse instalado a extensão do Lucas, o que ia acontecer é que o nosso password ele ia estar em inglês. Quer dizer, esse retorno ia estar em inglês. Então ia acontecer tipo, the field, password, required, 6, enfim, ia estar em inglês. Agora a gente tem já um retorno em português, padrãozinho para a nossa API. Tá? Então aqui na mensagem a gente está retornando uma mensagem de erro aqui, erro true, por conta desse Basic Form Request Validation. Show? A questão aqui do request, vamos sim dar uma olhada, tá? Tava faltando o trait, mas agora como a gente já instaurou o trait, a gente vai estar dando uma olhada então nessa questão por exemplo, do confirmar e-mail, tá? Pode ser. Bom, vamos dar uma olhada aqui no user, tá string mínimo 6. Aqui se eu colocar só elucidando, tá? Se eu colocar 6 aqui, vai show. Cadastrou. Retornou a ID agora também. Mas vamos voltar então para validação mesmo, tá? Que a gente vai trabalhar com o request mesmo. Então, por exemplo aqui dos helpers, a única coisa que a gente tem que estar retornando aqui, vamos só testar para ver porque que não está funcionando, tá? Vamos aqui para o e-mail, required e-mail, show, rule, static function, show. Vamos colocar ele aqui só como uma string para ver se ele está chegando. Às vezes é alguma coisa também que eu fiz de errado e não reparei. E aqui a gente importa ele de novo. E-mail, rule helper, rule. E abre o parênteses. Show? Beleza, então. Vamos testar aqui para ver se o e-mail 55 dá certo agora. Usuário criado com sucesso. Então eu creio que é só o formato do e-mail que estava dando errado para a gente antes. Então o que a gente precisa fazer aqui com o e-mail e para a senha é a questão aqui do required e da string. Não aceita tipos igual HTML aparentemente. Tem que dar uma aprofundada mais nisso ainda. Então password rule helper, rule, passei. Aqui, se eu tirar 5 e colocar mais um 5 aqui no meu e-mail, apesar do e-mail estar certo, campo senha vai estar avaliando. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Retornei e-mail, retornou o nome, a data de criação, ID, enfim, tudo que a gente precisa para criar o usuário. Tá bom? No demais, a gente vai revisar aqui que a gente passou até então, muita coisa, vários erros durante o caminho, mas realmente não estava ciente sobre essa questão da validação do URL não poder ser o tipo que vem do HTML, realmente ter que ser string, etc. A gente criou as rotas aqui dentro de uma pastinha API, arquivo principal, chama aqui o base path para chamar os outros arquivos. Aqui a gente tem um padrãozinho de criação de métodos do Laravel.
Show. Beleza. A gente vem aqui para cima, a gente cria o builder, return API, que é o padrão de retorno que a gente vai ter na API. Inclusive é esse padrão aqui, error false, mensagem criada com sucesso e os dados. Se algo fosse dar errado, por exemplo, colocar um e-mail que já existe, por exemplo, retorna erro para mim. E aqui eu trato esses erros. Dentro da exception, criei a API exception. Criei a pastinha helpers para validar várias regras de uma vez só. Então, quero validar mais uma vez o e-mail. Além do e-mail só do usuário, quero validar do administrador. Vou estar já preparado para isso, tá? HTTP, a gente criou aqui uma pastinha request. Mexeu aqui no kernel também, tá? da API. Mexeu aqui no providers, route provider. Colocamos index.php aqui certinho. Voltando aqui, a gente criou o controller também, já para user, try catch, o padrão do controller aqui vai e volta só. Na request, criei a validação das regras, show. Na middleware, a gente não mexeu ainda, a gente vai estar mexendo da próxima vez. Services, toda a nossa lógica, inclusive se eu quisesse fazer if e else arroda aqui dentro, eu posso estar fazendo toda a regra de negócio dentro do service. Por fim, já um trait aqui para validar o formulário que está vindo para a gente, tá? Resumidamente é isso. Lembrando PHP 8, mas essa arquitetura aqui que a gente fez pode e deve ser utilizada em outras versões do Laravel, em outras versões de PHP mesmo. Principalmente porque a gente vai conseguir aprimorar mais essa arquitetura que a gente está usando, tá? Só para finalizar aqui, ó, vai ter vários Vinícius cadastrados no banco de dados, com a senha já criptografada, show? Password, ID incremental. Por fim, amanhã, então, nossas metas, a gente vai estar sendo incrementar o ID, tá? No banco de dados, então a gente vai colocar o ID. A gente vai estar fazendo os outros métodos de CRUD, que vai ser o destroy, o update, o get by ID, o get all, enfim. E a gente vai estar implementando o JWT para ter autenticação. E quando a gente implementar o JWT, o que vai acontecer? Para eu poder, por exemplo, acessar uma rota aqui, barra listar usuários, eu vou ter que ter uma conta no sistema já, senão eu não vou conseguir acessar essa rota aqui, certo? Vai ser uma proteção que a gente vai estar trazendo para a nossa API. Mas, de modo geral, se a gente já conseguiu aplicar isso aqui, conseguiu aplicar já uma boa lógica no controller, já está valendo pra caramba a utilização do Laravel, tá? O JWT ele é importante, mas a gente vai estar vendo isso um pouco mais para frente. Apesar de ser a primeira coisa normalmente que a gente faz no projeto. Fechou? Para quem não sabia Laravel, eu espero ter ajudado. Se tiver dúvida, pode mandar aí, por favor. Tamo junto.